Prontinho, vamos falar um pouco sobre cinética, tá? A gente vai deixar a aula gravada, porque quem não pôde participar online, vê ela depois, certo? Então, como a gente estava falando sobre movimento, falando sobre cinética, nós vamos focar hoje no movimento retilíneo uniforme e nas diferenças dele para o movimento uniformemente variado. Quando a gente fala em movimento retilíneo uniforme, a gente tem basicamente duas equações para lembrar, né, e trabalhar. A equação da velocidade média, que é velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então isso aqui vai me dizer a velocidade de um corpo quando eu considero a distância que ele percorreu, ΔS, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer, ΔT. E nós temos a função horária da posição, né? Uma função da posição em relação ao tempo, por isso função horária, e é o sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Nesse caso, no caso do movimento retilíneo uniforme, nós temos uma situação em que a velocidade é constante. A nossa velocidade, ela não muda, tá? Já no movimento uniformemente variado, existe a variação da velocidade. Eu tenho uma aceleração. A partir de agora, o meu movimento passa a ser acelerado. Eu tenho aceleração do movimento. Se eu tenho aceleração, a minha velocidade muda, tá? A aceleração, ela é responsável pela mudança da velocidade. A aceleração atua na velocidade, alterando a velocidade, certo? Então, a aceleração, se ela for positiva, ela vai aumentar a velocidade. Se a minha aceleração é positiva, ou seja, maior que zero, se a minha aceleração é maior que zero, ela aumenta a minha velocidade. Se a minha aceleração for, ao contrário, menor que zero, aí ela diminui a minha velocidade. Quando você pensa num veículo, quando você pensa num carro e fala que esse carro está acelerando, a velocidade dele está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando, não é verdade? Se ele está acelerando, eu digo que a velocidade está aumentando. Eu estou tendo aqui, nesse caso, uma aceleração positiva. Mas, se eu tenho uma aceleração negativa, uma aceleração menor que zero, a velocidade diminui. Ô Berg, e como é uma aceleração menor que zero? Mete o pé no freio. Quando você começa a frenar o carro, quando você aciona os freios, você está causando uma força contrária ao movimento, uma aceleração negativa. A aceleração negativa, ela diminui a velocidade, tá? Então, esse é o conceito básico de velocidade. Ela é uma grandeza que ela tem a capacidade de alterar a velocidade. A aceleração, se ela for positiva, altera positivamente a velocidade. Se ela for negativa, altera negativamente a velocidade, tá? E tem basicamente três equações, vamos ver a princípio duas aqui, tá? Primeira, a função horária da velocidade, que é vovô é atleta, V é igual a V0 mais AT. Ela é muito parecida com a da posição no movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. Eu só fiz mudar S por V e V por A. Ó, é a mesma estrutura. S igual a S0 mais VT, V igual a V0 mais AT. Tá? A estrutura é a mesma. No retilíneo uniforme eu tenho a função horária da posição. No uniformemente variado, a função horária da velocidade. Ok? Dito isso,
nós temos também no movimento uniformemente variado a função horária da posição, que é essa aqui, que a gente vai chamar de sorvetão. Sorvetão porque ela é bem maior, tá? Eu tenho aqui a sorvete, que é essa simplesinha, e o sorvetão é esse desmantelo aqui grande. S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Ela me diz a situação do corpo com o passar do tempo, certo? Ela vai me dizer como o corpo se comporta com o passar do tempo. Ô, gente, até aqui, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Enquanto. Sim, também. Não tem nada de outro mundo não, né? Tudo bem. Não. Tudo bem. Por enquanto, vocês percebam que é só as equações. A gente já tinha falado sobre o movimento retilíneo uniforme, não com essas palavras, mas a gente já tinha falado sobre sorvete, a gente já tinha falado sobre velocidade média, tá? E agora eu estou apresentando para vocês as características do movimento uniformemente variado, que é a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, e S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para decorar, tá? Mas, infelizmente, na física, na matemática, as equações precisam ser compreendidas e ver elas repetidamente é uma forma de lembrar, tá? O importante aqui é lembrar que a aceleração ela tem sinal, ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, a velocidade do corpo aumenta. Se ela for negativa, a velocidade do corpo diminui, certo? Quando eu falo em acelerar, entendo o aumento de velocidade. Quando eu falo em frenar, entendam aceleração negativa e diminuição da velocidade, certo? Vamos ver um exemplo simples com um caso de aceleração para a gente trabalhar com ele, praticar? Vamos pensar o seguinte, deixa eu limpar isso aqui. Vamos pensar num corpo que se move com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos considerar um corpo que se move com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos analisar o movimento desse corpo por um período, ou seja, por um tempo de 5 segundos. Vamos analisar como é o processo de movimento desse corpo durante um intervalo de 5 segundos. E vamos considerar uma Berg, tá aceleração. travando. Tá travando? Alguém mais teve esse problema? Não, aqui não. Pode ter sido. Travou, aí eu peguei, saí, entrei de novo e tá travando de novo. Pronto. Pode ser a conexão. É, eu acho que é a internet. Pode ser a internet. Se para os outros não travou, pode ser a internet. Mas tenta acompanhar. Se der problema, depois eu gravo, você assiste. Mas tenta acompanhar, tá? Veja se você Tá consegue. certo. Tá? Qualquer coisa, Tá só bom. chamar, tô ouvindo. Se quiserem falar Tá comigo, certo. falem pelos microfones, tá? Porque eu não estou conseguindo ver a tela do chat. Então vamos analisar essa situação em que eu tenho um corpo que se move com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Se eu estou falando de velocidade inicial, isso é V0, tá? Ele se move por 5 segundos com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então vejam, eu disse que a aceleração ela tem a capacidade de alterar a velocidade. Então essa velocidade vai mudar com o tempo. Se a velocidade vai mudar com o tempo, eu quero saber qual será a nova velocidade. Vamos usar essa equação aqui para identificar isso. Vamos analisar, vamos observar como que a velocidade do corpo
vai variar com o tempo. Eita, que cor horrível. É um exemplo simples, só para a gente testar a equação, tá? Eu quero saber quem é a velocidade no término desse tempo. Eu vou substituir as grandezas aqui pelos seus respectivos valores. Nesse exemplo que eu estou dando, o corpo se move com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Eu não vou colocar as unidades, tá? Porque todas já estão ajustadas. E aí, para não poluir muito a imagem, eu vou colocar só os números. Mas prestem atenção, vejam se as unidades estão sempre com as mesmas medidas, tá? Para não causar erros matemáticos, erros de proporção. Então, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso multiplicado, vamos usar o ponto para multiplicação, pelo tempo de 5 segundos. Então, eu estou analisando o movimento desse corpo no intervalo de tempo de 5 segundos, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, sabendo que ele tinha uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. 2 vezes 5 é 10, ok? Eu tenho 10 mais 10, 10 mais 10 é 20 metros por segundo. Então, passados 5 segundos dessa situação, a velocidade do meu corpo vai se alterar de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo, tá? É só uma aplicação direta da fórmula, bem simples, parecido com o que a gente fazia com a análise da posição no movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos tentar analisar a posição desse corpo? Vamos tentar saber quantos metros ele andou? E aí, para isso, eu vou precisar usar o sorvetão. Eu uso o vovô é atleta quando eu quero analisar a velocidade. Se eu quero analisar a posição, aí a gente precisa usar o sorvetão. Deixa eu guardar esse resultado, que foi que a gente calculou. Vejam só. Para que se faça o cálculo da posição, é necessário que eu possua todas essas unidades. Eu vou precisar ou melhor, eu quero a posição final. Então eu vou precisar da posição inicial, da velocidade inicial, do tempo e da aceleração. Vejam que velocidade inicial eu tenho, tempo eu tenho, aceleração eu tenho. O que me falta é posição inicial. Se na questão foi ocultada essa informação, se não foi dito nenhuma posição inicial, a gente considera que ela é zero, tá? Sempre que a informação acerca da posição inicial for ocultada, subentenda que o corpo partiu do zero. Então vamos considerar que esse zero aqui seja zero. Vamos considerar que esse zero é 0 metro. Fazendo as substituições, essa é quem eu quero. S0, nesse exemplo, era 0. A velocidade inicial era 10, vezes o tempo que o corpo passou sob a influência dessa aceleração, 5 segundos. Mais meio de aceleração, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo, que foi 5 ao quadrado. Vamos dar os espaços aqui para não ficar muito poluído. Utilizando as regras de resolução da matemática, tá? Multiplicações primeiro, potências primeiro, na verdade, se tiver aqui. Vamos lá. 5 ao quadrado é 25. Concordam comigo? E aí eu tenho agora 2 vezes 25. Eu posso multiplicar isso aqui, ó. 10 vezes 5.
10 vezes 5 é 50. Vamos fazer um novo passo aqui. 0 mais 50 é 50, tá? Isso aqui não vai alterar o que está acontecendo do outro lado ali. Meio, vamos lá, vamos fazer primeiro isso aqui. 2 vezes 25. 2 vezes 25 é 50. Mas percebe que tem um meio aqui na frente? Meio é dividir por 2. Eu vou ter que multiplicar por 2 e dividir por 2. Se eu multiplico por 2 e divido por 2, eu não faço nada. Ó, 25 vezes 2 é 50. Dividido por 2 é 25. Então, multiplicar por 2 e dividir por 2 é não fazer nada. Então, sobra só 25. Então, eu tenho 50 mais 25, e isso é 75 metros. Então, a posição final do corpo, nesse caso, foi de 75 metros. Vamos fazer uma análise de como foi o progresso desse corpo. Vamos criar aqui uma retinha para a posição. E uma para a velocidade. Essa daqui para a posição. E essa daqui para a velocidade. Vamos analisar como variou essas duas grandezas para esse corpo. Nós vimos que o corpo partiu da posição 0, não foi? S0 era 0, isso significa dizer que o corpo partiu do 0. Deixa eu tirar essa sombra. Então, o corpo partiu do 0. E a posição final desse corpo foi de 75 metros. Essa posição dada em metros. Então, a velocidade é dada em metros por segundo. Mas nós vemos que nesse caso, a velocidade inicial do meu corpo não era 0, né? Nós vimos que ele já partiu de uma dada velocidade, que era 10. Ó, V0 era de 10 metros por segundo. E que a velocidade final desse corpo foi de 20 metros por segundo. Então, nós observamos que a posição do corpo aumentou com o passar do tempo, né? Ele saiu de 0, da posição 0 para a posição 75 metros. E que a velocidade do corpo também aumentou de 10 para 20 metros por segundo. Tá? Esse movimento, considerando tudo isso que eu falei, lembrando daquelas características de movimento progressivo, movimento retrógrado, vamos fazer uma revisãozinha. Esse movimento ele foi progressivo ou ele foi retrógrado? Gente?
Estão aí ainda? Progressivo. Progressivo, exato. Percebam que a minha posição, ela aumenta progressivamente, ela progride. Se a posição progrediu, o movimento é progressivo. Nesse caso, a velocidade também aumentou, tá? O movimento é progressivo. Eu tenho um aumento da posição, um aumento da velocidade, tá certo? Vejam que a minha aceleração é positiva. Então, ela alterou a minha velocidade, fazendo ela aumentar. Vamos ver agora um exemplo contrário? Vamos ver o que é que aconteceria se a minha aceleração, ao invés de 2 metros por segundo, fosse menos 2 metros por segundo. Eu estou botando agora uma aceleração negativa. Eu gosto de dizer que as coisas negativas são, não está vermelho aqui, que é negativo. A única coisa que vai mudar aqui, ó, a velocidade inicial é a mesma, o tempo é o mesmo. A única coisa que eu estou mudando aqui é que a velocidade agora é negativa. Então aqui, ao invés de 2, é menos 2. E aí vai mudar aqui, porque não é mais 10. Vai ficar menos 10. E eu tenho 10 mais menos 10. Mais por menos é menos. Isso aqui fica 10 menos 10. 10 menos 10 é 0. 0 metros por segundo. Veja que a minha aceleração foi negativa. Minha velocidade, então, diminuiu. Percebam que eu parti a velocidade de 10 metros por segundo para 0 metros por segundo. Vamos fazer a análise do movimento, da posição do corpo. Aqui é menos 2. Vamos botar vermelho. Minha velocidade final é 0. Isso sai. Vai ter umas mudanças aqui. Tá? Vamos analisar a posição do corpo. Vamos ver o quanto o corpo andou nesse caso agora. Tá? Ver que vai mudar algumas coisas. A minha posição é quem eu vou querer. Minha posição inicial, como eu tinha dito, se eu tinha ignorado, era 0. Então, S0 é 0. A minha velocidade inicial é 10. Velocidade inicial é 10. O tempo é 5 segundos. O que muda aqui é a aceleração, que não é 2, é menos 2. Vou botar uns parênteses aqui. E aí vai mudar algumas coisinhas. Vejam. 10 vezes 5 é 50, do mesmo jeito. 5 ao quadrado é 25, do mesmo jeito. 0 mais 50 fica só 50. Agora, menos 2 vezes 25 é menos 50. E eu tenho aqui meio vezes 50. Meio vezes 50. Tem um vezes aqui que eu não estava botando. Meio vezes 50. 50 dividido por 2. E isso é 25. Mas o sinal aqui é negativo, não é verdade? Meio vezes 50, isso é 50 dividido por 2, dá 25. O sinal aqui é negativo. Mais por menos dá menos. E aí eu tenho 50 menos 25. E 50 menos 25 é 25. Estamos falando de distância, isso é metros. Vejam que algumas coisas mudaram aqui, não é verdade? Algumas informações aqui mudaram. O corpo não foi mais até 75. Ele foi só até
25. E a minha velocidade não foi mais de 10 para 20. Foi de 10, virou para 0. Minha velocidade final agora foi 0. Veja que o movimento continuou sendo progressivo. O carro continuou andando para frente. Ele continuou indo. Mas foi progressivo desacelerado. A velocidade do corpo diminuiu. Até que ele parou e chegou na velocidade 0. Percebem? No exemplo anterior, a posição aumentava e a velocidade aumentava. Nesse novo exemplo que nós vimos, a posição ainda aumentou, ele foi de 0 para 25, mas a velocidade diminuiu. Por que a velocidade diminuiu? Porque a minha aceleração foi negativa. Ok? Então, gente, sobre movimento uniformemente variado, por enquanto é isso. Eu queria que vocês tivessem o contato com as funções horárias da velocidade e da posição no movimento uniformemente variado. Lembrando que a aceleração positiva altera positivamente a velocidade e a aceleração negativa altera negativamente a velocidade. E por hoje era isso, meus queridos. Tudo simples assim, tá certo?